Olá, boa tarde. Na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, é celebrado o dia de consagração de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. E o santuário já iniciou uma programação especial para comemorar. Um domingo ensolarado e especial no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A oportunidade para muitos fiéis poderem mostrar a devoção à padroeira. Graça a gente pede, consegue, né? É a segunda vez que eu venho, entendeu? Gostei e voltei de novo. E vou voltar de novo, se Deus quiser. Muita fé que nós temos com ela. Em Deus de criança que nós temos fé com ela. Eu consegui um milagre com ela, sabe? Eu ter caído e gritei ela. Graças a Deus, estou aqui. Bati a cabeça na parede. Graças a Deus. O dia 28 de julho marca o primeiro dia da celebração do tríduo preparatório para o Jubileu de Nossa Senhora da Piedade. Para nós é muito significativo porque celebramos a nossa padroeira. A imagem de Nossa Senhora da Piedade expressa aquilo que o mineiro tem de mais genuíno, a sua fé. É o rosto de uma mulher, não obstante envelhecida pelo tempo, jovial na sua alma, que pega todo o sofrimento e a dor do filho e transforma não em amargura, mas em piedade. Portanto, nós todos nos encontramos como mineiros. Celebrar este tríduo significa, mais uma vez, nos inspirarmos a partir da imagem de Nossa Senhora da Piedade. Neste ano, o Jubileu traz o tema No Colo da Mãe, a força para recomeçar. E o lema, os que esperam no Senhor revigoram suas forças. O tema, ele tem como inspiração a imagem de Nossa Senhora da Piedade, que não retém o Cristo para si, mas ela o apresenta. Se prestarmos bem atenção na forma com que as mãos estão posicionadas e a relação da mão direita de Nossa Senhora, que sustenta a mão do Cristo, e a mão esquerda, que segura a cabeça de Cristo, como que apresentando o seu rosto, nós percebemos que, na verdade, ela apresenta aquele que é o motivo para viver-se cada dia. E daí, então, este ano, ali, no colo da mãe, encontramos a força para nos reconstruir, para recomeçar. O Jubileu, que segue até a festa da padroeira no dia 15 de setembro, conta com uma programação especial aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Teremos as peregrinações, teremos lives culturais, teremos momentos de reflexão, teremos a novena que, de modo particular, justamente com a inspiração do tema e do lema que nós carregamos, será uma oportunidade com a presença de bispos, padres que são convidados de nos orientarem nessa oportunidade de rever como será nosso 2025, como será o nosso dia a dia, nossa história. Estão abertas as inscrições para o Fórum de Assessores e Assessoras Juvenis da Arquidiocese de Belo Horizonte. Os interessados em participar têm até sexta-feira, dia 2 de agosto, para se inscrever no site da Arquidiocese. Realizado pelo Secretariado Arquidiocesano da Juventude e pelo Vicariato Episcopal para Ação Pastoral, o fórum é dedicado a catequistas de Crisma e jovens, tios e tias do Encontro de Jovens com Cristo, novas comunidades, movimento eucarístico jovem, pastoral da juventude, grupos paroquiais e assessores dos grupos de jovens. O Locus Mariológicos Brasil realizou durante 3 dias diversos debates sobre os 170 anos de proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Belo Horizonte se tornou nesse fim de semana o Centro Mundial da Ciência que investiga a figura, mistério, missão e significado da Virgem Maria. Autoridades, especialistas e estudantes se reuniram na capital mineira para o 3º Simpósio Internacional de Mariologia. A Mariologia, como o nome indica, trata justamente tudo aquilo que tem a ver com a Virgem Maria, desde as ciências bíblicas à dogmática, ao magistério, liturgia, etc. E, pelos 170 anos da proclamação do dogma da Imaculada Conceição, nós decidimos colocar como tema deste ano, que já é o 3º Simpósio Internacional, 170 anos da Imaculada Conceição, dogma, memória e esperança. Ou seja, é um dogma, mas o que é um dogma? O que é que foi proclamado? Qual a tradição que o trouxe até 1854 e como é que é daqui para a frente? Com a missão de entender o dogma para além dos conhecimentos gerais, o Locus Mariológicos promoveu debates sobre os fundamentos bíblicos da adoração a Maria e os novos caminhos que devem ser seguidos pela Igreja para que os ensinamentos da Imaculada sejam repassados
claramente. A Mãe de Jesus não nos quer desunidos, quer-nos unidos. E quer-nos unidos à volta de Jesus. Ela é a Mãe da união. Ela quer que todos nos unamos a Cristo. Não é possível nós vermos que a Mãe do Senhor nos divide. Ela não nos divide. É preciso entender bem. E é preciso perceber o que é que nós acreditamos. E por isso é que este simpósio é importante, porque nós temos também saber naquilo que acreditamos, estudar a fé. Padre Bruno Aristides Martins, pároco da Arquidiocese de Sorocaba, participou de todos os simpósios internacionais de Mariologia. Ele vê a presença das autoridades de várias partes do Brasil e do mundo no evento como um símbolo do alcance de Maria na fé católica. Não é apenas ali uma questão de apenas oferecer um depoimento, ou ali uma linha, né, de teologia, mas de fato conhecer, né, com profundidade todas aquelas áreas que contribuem para a riqueza da Mariologia, contemplando ali a questão dogmática, bíblica e até mesmo a questão cultural da Mariologia, né, em tantos lugares. Isso contribui para um estudo mais profundo, para uma abordagem, né, mais bonita sobre a Mariologia. A Pastoral Litúrgica da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida convida as comunidades de fé para participarem do segundo encontro de formação litúrgica regional. O evento será no próximo sábado, dia 3 de agosto, a partir de 2 da tarde, na paróquia Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, em Contagem. A formação dará continuidade à reflexão iniciada em junho sobre a nova edição do Missal Romano e será conduzida pelo padre Arnaldo César de Carvalho, vigário paroquial da paróquia São Francisco de Assis, em Betim. O encontro é gratuito e direcionado para coordenadores de liturgia das paróquias da Renza. A paróquia Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, fica na rua Delfim Moreira, número 215, no bairro JK, em Contagem. A igreja de Santo Antônio de Pompéu foi reaberta para a comunidade de Sabará após processo de restauração. Foram pouco mais de 7 meses de trabalho para trazer de volta à comunidade a paróquia dedicada a Santo Antônio. Tinha um senhor que dizia assim: vou morrer e não vou ver a capelinha restaurada. Então toda a comunidade tem vibrado com esse momento. Fazer um trabalho de restauro é resgatar, né, elementos que são próprios da identidade de um povo. Quando a gente fala em restaurar, os elementos artísticos, os elementos materiais, os elementos imateriais, significa manter viva a identidade do povo. O processo de restauração da igreja, que tem data de criação por volta de 1731, foi motivado pela ação do tempo e também de cupins. Elementos artísticos, forro e piso foram recuperados. As intervenções que foram feitas na restauração, elas foram muito importantes porque o suporte do retábulo, que é um dos primeiros retábulos, as primeiras talhas de Minas Gerais, aí, no princípio do século XVIII, estava bastante fragilizado. Então foi necessário fazer um desmonte parcial de partes do altar, fazer o tratamento do suporte, a transposição. E depois nós trabalhamos com a parte da policromia. Terminado o suporte, trabalhamos com a policromia, que é a pintura e o douramento. A Capela de Santo Antônio de Pompéu tem papel fundamental na preservação histórica e religiosa do município de Sabará e também do estado de Minas Gerais. Sabará, dentro da realidade da Arquidiocese de Belo Horizonte, é o lugar que concentra, acredito eu, o maior acervo artístico, histórico, colonial, barroco, né, dentro da nossa arquidiocese. E aqui em Pompéu temos esse exemplar barroco de suma importância, cultural, artística, religiosa, e hoje nós temos a alegria de devolver para a comunidade. Aqui na nossa paróquia nós temos procurado valorizar muito a vocação comum dos fiéis. Então nós celebramos aqui todo sábado. Uma semana é missa e outra semana é a celebração da palavra, às 19h30. Então todo sábado nós temos, além das outras atividades pastorais, catequese, que são realizados aqui na comunidade. As obras de restauro da capela foram orçadas em R$850 mil e contaram com trabalhos e orientação do Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Associação dos Moradores de Pompéu e do IFAM, o Instituto de Patrimônio Artístico Nacional. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades de Minas.
Em Belo Horizonte, nesta segunda-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura apresenta grande variação, com a mínima de 14 graus e a máxima podendo chegar a 29. O tempo fica seco, com a umidade relativa do ar oscilando entre 37% e 86%. Em Baldim, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 34% e 84%. A temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 31. Em Centralina, no Triângulo Mineiro, o tempo fica seco e quente, com sol, poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 21 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 60%. O número de mortes por afogamento aumentou em Minas em 2023. A repórter Fernanda Pontes está no Corpo de Bombeiros para trazer dicas de segurança que podem salvar a sua vida. Boa tarde, Fernanda. E André, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Pois é, nós estamos já quase chegando no finalzinho de mês de julho, mas muitas famílias ainda estão aproveitando aí esse período de férias com as crianças, com os adolescentes em locais que tenham água, seja em rio, piscinas ou nos mares. O cuidado com o afogamento ele deve ser redobrado nesse período. O sargento Alain Azevedo, aqui do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ele está do meu lado, vai bater um papo comigo sobre esse assunto, né, sargento? Boa tarde. Queria que o senhor falasse, esse período do ano realmente tem uma alta na incidência de afogamento de crianças e adolescentes? Boa tarde a todos que nos acompanham o Horizonte Notícias. Esse período, infelizmente, o risco pode aumentar, né? Por dois fatores, tanto a questão do período de férias escolares, então nós temos muito mais crianças brincando nos clubes, nas casas, até mesmo ali alguns eventos ali recreativos em aqueles programas escolares, né? E a questão também do tempo. Por mais que a gente esteja ali no tempo meio frio, esse período entre 9 e 16, 17 horas é um período mais quente, né? Igual a gente está vendo aqui agora. Então, esse período que a gente está, ele vai favorecer ali a questão dos riscos de acidente com as crianças, né? E vale lembrar que é a segunda maior causa de morte no Brasil, né? Ficando atrás somente dos acidentes de trânsito. O que a gente pode associar a isso, né? Esses principais motivos são causa de falta de atenção, falta de proteção, no caso das piscinas, por exemplo? Relacionado à criança, é falta ali de alguns cuidados, né, dos pais ou responsáveis. A primeira orientação é sempre deixar a criança ali no seu campo de visão. Então, nunca sair daquele local e mexer no celular e comprar alguma coisa sem deixar a criança ali sob o olhar de uma outra pessoa, né? A questão também das proteções ali das barreiras físicas. Então, instalar ali uma cerca lateral que vai impedir o acesso daquela criança. A criança acabou de brincar, coloca ali uma lona, alguma rede que vai impedir que ela tenha acesso àquela água. E lembrando também que muitas vezes as pessoas só pensam no afogamento relacionado à piscina, a mar, cachoeira, rio, mas também uma criança ela pode se afogar num balde, né? Então, um pouquinho de água que tiver no balde ali que os pais não esvaziou, a criança pode desequilibrar, pode acabar caindo ali e com isso acabar se afogando, né? Um vaso sanitário da mesma forma. Então, todas essas medidas são medidas de segurança ali para evitar esses tipos de acidentes. Sargento, a gente pode fazer uma demonstração, né, de como seria um salvamento? Vamos supor, alguém viu alguém se afogando, a gente pode demonstrar isso? Podemos sim, é importante a gente orientar, né, que mesmo uma pessoa que ela não tem o conhecimento, que ela consegue sim fazer ali o resgate de uma pessoa. Igual a gente vai ver ali agora o Sargento Lopes, ele está fazendo ali uma simulação como se fosse uma pessoa qualquer, então ele pode pegar ali um cabo de vassoura, oferece para aquela vítima que está se afogando. Ele pode pegar ali também, né? Igual a gente vê um pedaço ali de madeira. Então, naquele local onde ele está, pega um pedaço de madeira ali, oferece para aquela pessoa que está afogando, vai tentando falar com ela para ela manter calma a todo tempo. Porque se a pessoa ela não tiver o conhecimento, ela entrar na água, ela pode ser uma outra vítima. Então é muito importante que a pessoa utilize ali alguns meios daquele local que possa oferecer ali algum auxílio para aquela pessoa. Lembrando que quem está afogando, ela está numa situação desesperadora, né? Então qualquer item que você jogar para aquela pessoa, ela vai se agarrar e com isso ela vai conseguir retornar à superfície ali. Igual a gente viu o Sargento Lopes e o soldado Rafael executando. A partir daquele momento, né, a gente já tem ali uma questão de retirada da vítima, vai prestar um socorro, você vai fazer a retirada da vítima de uma forma segura. Então, todas essas ações ali que você pode utilizar são ações ali que você tem naquele local, né? Pode pegar um step de carro também. Então, muitas vezes as pessoas estão ali em algum lugar ali de balneário, por exemplo. Vai até um carro mais próximo, solicite ali aquele motorista um step de carro, lance para aquela vítima que está se afogando, né? Com isso ela vai agarrar ali aquele objeto que consegue ali ficar suspenso e com isso ela vai ter uma questão de sobrevida maior.
É uma dica importante, né? Muitas vezes as pessoas tentam salvar outra pessoa que está se afogando e pula na água, né? O ideal, então, é jogar algo para que essa pessoa possa se agarrar e não sejam duas vítimas, no caso. Exatamente. Se a pessoa não tiver o conhecimento, que ela procure ali naquele local onde ela está alguns meios desse aqui que a gente falou. Então pode pegar um pedaço de madeira, uma corda, emendar uma roupa na outra também, você pode lançar para aquela vítima ali, né? Um step de carro também que sempre vai boiar, é algo maior que a pessoa vai ter o acesso, né? E lembrando ali que o tempo-resposta que você dá para aquela pessoa que está se afogando, ele é muito importante pelo tempo que ela fica sem respirar, né? Então a pessoa presenciou alguém afogando, acione o corpo de bombeiros militar pelo número 193 imediatamente, né? Ou então encaminhe aquela vítima ali a um centro médico mais próximo daquele local. Tá certo, sargento. Muito obrigada pela sua participação. André, é isso, eu volto com você. Boa tarde, Fernando. Obrigado pelas informações. Futebol, o Atlético venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e chegou à terceira vitória nos últimos 4 jogos. O Hulk abriu o placar cobrando o pênalti. O Yuri Alberto empatou de cabeça e mais uma vez de pênalti, o Hulk converteu e garantiu a vitória. O Cruzeiro goleou o então líder Botafogo no Rio de Janeiro. O William fez o primeiro gol da equipe de Fernando Seabra. O Lautaro Dias aproveitou o passe do Matheus Pereira para fazer o segundo e o Barreal fez um golaço para fechar o placar e garantir a vitória em 3-0. Pela Série B, o América empatou em casa com o Ceará. O Ailon abriu o placar para os visitantes. O Alê empatou o jogo para o Coelho, aproveitando o rebote na cobrança de escanteio. O Juninho colocou o América na frente, mas o Eric Pulga deixou tudo igual. Vamos falar de Olimpíadas. O Brasil garantiu as 3 primeiras medalhas nos Jogos de Paris. O William Lima conquistou a prata no judô na categoria até 65 quilos. Também no judô, Larissa Pimentel conquistou o bronze na categoria até 52 quilos. E Raíssa Leal ficou com bronze no skate street. Ela se tornou a atleta mais jovem a conquistar medalha em 2 Olimpíadas. Em Tóquio, ela ficou com a prata. Termina amanhã o prazo de inscrição para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. A iniciativa é uma maneira de valorizar o empreendedorismo feminino. Mulheres empreendedoras têm a oportunidade de impulsionar os negócios através do prêmio. Mais de 100 mil mulheres em todo o país já participaram da premiação, que esse ano traz novidades nas categorias. Então a gente tem a categoria de microempreendedor individual, tem a categoria de produtora rural e categoria de pequenos negócios. E esse ano as novidades são as categorias de ciência e tecnologia, para aquelas mulheres que atuam com negócios de base tecnológica, com processos tecnológicos, e a categoria de negócios internacionais, para aquelas mulheres que lideram negócios que fazem exportações, que atuam mesmo com vendas internacionais. A Adam foi a vencedora da categoria MEI no ano passado. Referência hoje no setor de buffet saudável para bebês na capital mineira, ela viu na pandemia e na falta de serviços desse segmento a oportunidade de empreender. Ficamos todos presos dentro de casa, né? Os eventos foram suspensos, então para poder contornar essa situação, eu pensei assim, bom, eu vou ter que mudar um pouco a cara do meu negócio e como eu já estava pesquisando, né, produtos para o aniversário de 1 ano do meu filho mesmo, assim, bolinho, docinho, eu comecei a investir em pesquisa desses doces e opções assim para bebês poderem comer nas festinhas. E a aposta da Adam foi certeira. O setor de alimentação é um dos grandes destaques de grande parte das edições do prêmio. Além de moda, vestuário e também do setor da beleza, a alimentação é um que tem grande destaque, muito em função de muitas, inclusive das mulheres, iniciar os negócios dentro de casa, muitas vezes como um hobby, né, como um plano B e depois vir a chave como empresária, como empreendedora e dona do negócio. Para se inscrever é muito simples. O prêmio é gratuito, é uma inscrição totalmente gratuita. A mulher precisa ter mais de 18 anos e ela se enquadrar em uma dessas categorias, né? Com seu CNPJ, dependendo da categoria que ela se enquadrar, ela escrever história. Então ela vai entrar no site do Sebrae, no site do prêmio, e vai escrever um pouco, tem um formulário que ela vai preencher com os seus dados e ela vai gravar um pequeno vídeo contando a sua história. Apesar de já saber da existência do prêmio, a Dan se preparou até se sentir pronta para se inscrever e dar novos rumos à sua vida profissional. Me inscrevi pensando assim, tenho chances de ganhar? Tenho, mas tem mulheres com histórias maravilhosas. E aí, na hora que chamaram meu nome no palco, foi tipo assim, nossa, sou eu, né? E fui até tremendo, assim, porque eu não estava realmente acreditando que
eu tinha ganhado. É uma oportunidade de você, mulher, inspirar outras mulheres contando a sua história. No dia 6 de outubro, os eleitores vão escolher prefeitos e vereadores. Mas em Belo Horizonte, haverá mais uma votação que pode determinar a mudança da bandeira do município. O Pablo Aragão é secretário de eleições do TRE de Minas e vai tirar dúvidas sobre esse processo. Boa tarde, Pablo. Como se dará essa votação? Será apresentado para o eleitor na urna as opções de bandeiras? Boa tarde a todas e a todos. É isso mesmo. No primeiro turno das eleições agora municipais em Belo Horizonte, haverá, além da questão de vereador e de prefeito, uma pergunta específica ao final sobre a aprovação ou não da bandeira, da nova bandeira de Belo Horizonte que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. E essa votação ela é obrigatória, Pablo? A votação para o referendo, ela segue a mesma lógica da votação para os cargos de prefeito e de vereador. Ela é secreta e ela é também obrigatória para todos os eleitores de Belo Horizonte. E assim como na votação para prefeito e vereadores, no caso da bandeira, o voto também ele pode ser anulado ou pode votar em branco? Haverá também a opção do eleitor anular o voto ou votar em branco, além de poder votar na opção 1, aprovando a bandeira, ou na opção 2, não aprovando a alteração da bandeira. E, Pablo, nesse caso, qual que é a necessidade de votos, né? Quantos de votos são necessários para que seja aceito ou não essa mudança da bandeira? Será considerada vencedora a proposta que obtiver a maioria simples, né? Que é aquela maioria mais 1. Então, se o sim obtiver 50% mais 1, ele é considerado aí, então, a opção escolhida pelo eleitor. Da mesma forma, o não. Então, a gente só precisa que haja, dentre os votos válidos, uma maioria simples, e só lembrando que o referendo ele só ocorre no primeiro turno, então não há um segundo turno para o referendo. Tá certo, Pablo. Muito obrigado, viu, pelas informações. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e a todos. Belo Horizonte tem 459 vagas de emprego disponíveis pelo Cine. Os salários chegam a R$ 2.600. Vamos conferir algumas oportunidades em BH e região. Em Belo Horizonte, há 20 vagas para atendente de lojas, no bairro Santa Lúcia, na região Centro-Sul. É necessário que o candidato tenha um ensino médio completo e comprove experiência de no mínimo 6 meses. O salário é de R$ 1.600. Também na capital mineira, há 10 vagas para atendente de lanchonete na região da Pampulha. É necessário que o candidato tenha um ensino médio completo e experiência não é exigida. O salário é de R$ 1.400 mais benefícios. No bairro Barro Preto, na região Centro-Sul de BH, há uma vaga para pessoas com algum tipo de deficiência para a função de auxiliar administrativo. É necessário ter completado o ensino médio e comprovar 6 meses de experiência. O salário é de R$ 1.900. Em Nova Lima, na região metropolitana, há 20 vagas disponíveis para bombeiro hidráulico. Os interessados precisam comprovar 6 meses de experiência e devem ter iniciado o ensino fundamental. O salário é de R$ 2.400 mais benefícios. Em Betim, também na região metropolitana, há 6 vagas disponíveis para cozinheiro geral. Para participar, os interessados precisam comprovar 6 meses de experiência e ter completado o ensino médio. O salário é de R$ 1.700. O atendimento ao público é feito remotamente pelo aplicativo Cine Fácil e pelo site Emprega Brasil. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá!